Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Mirella Mentora. Para você que está chegando agora, já aproveita para curtir essa live. Bem-vindo, Leandro. Compartilhar com alguém da sua equipe ou com outros líderes. Bem-vinda, Gleice. E profissionais de RH, porque o tema de hoje é extremamente necessário. Nós vamos falar hoje sobre como corrigir comportamentos sem criar resistência. E se você é líder, gestor, profissional de RH ou atua com pessoas, você sabe exatamente do que estamos falando aqui. Corrigir comportamento não é simples. Muitas vezes a intenção é boa, o objetivo é melhorar resultados, alinhar expectativas, desenvolver pessoas, mas a forma como isso é feito acaba gerando atitudes defensivas, desgaste, conflitos silenciosos e até afastamento emocional. Quantos líderes evitam conversas difíceis por medo da reação do outro, por exemplo? Quantos profissionais de RH acabam assumindo o papel do mensageiro do problema? Porque a liderança não sabe como conduzir esse tipo de diálogo. E o ponto central não é sobre não corrigir, é sobre como corrigir. Porque correção mal feita não desenvolve, ela bloqueia. Correção bem feita fortalece vínculos, gera maturidade e melhora a performance. Por isso hoje a nossa convidada domina esse tema na prática, vive o dia a dia da liderança. Vi que já entrou na sala, Gessiane, da gestão de pessoas, de desenvolvimento comportamental e vai contribuir muito com reflexões, com esses insights mais profundos e aplicáveis. Deixa eu colocar ela na sala. Bem-vindos quem está entrando. Bem-vinda! Boa noite! Obrigada, Mirella. Que prazer! Prazer é todo meu. Estou muito feliz. Tem muita gente entrando. Sejam todos bem-vindos, abraçados. Gratidão, gratidão por você ter topado esse nosso bate-papo, para trazer reflexões e insights aqui para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir depois. E antes de nós iniciarmos, Gessiane, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Claro, boa noite a todos que estão participando, que brevemente também vão entrar. Também, Mirella, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz com esse bate-papo, que vai ser nesse formato. Eu acredito que essa seja a perspectiva, né? Um bate-papo leve, que traga reflexões, que vocês também possam participar aqui no chat, colocando perguntas, interagindo. Eu acho que esse bate-papo acaba sendo mais proveitoso. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Gessiane, eu atuo como consultora de RH e carreira. Então, eu trabalho com esses dois polos, né? Com profissionais que estão aí em busca de recolocação ou até mesmo em busca de um horizonte, né? Muitas vezes acontece do profissional ficar perdido, não saber muito bem quais passos irá dar, e a gente faz todo um processo ali de descoberta, de autoconhecimento, que a gente chama de orientação de carreira, como também apoio empresas, realizando processos seletivos, treinamentos, palestras. Então, acaba gerando esse olhar para os dois lados. E o que enriquece mais, né? Não só como profissional, mas também como pessoa. E eu estou muito feliz, né, com o convite de fazer parte desse bate-papo aqui hoje, nessa noite. Eu que sou grata. Eu adoro essas trocas com profissionais incríveis como você, porque eu acabo aprendendo mais, quem está aqui aprende também, e é dessa forma, esses insights são gerados com um bate-papo bem tranquilo. Então, eu vou começar, na verdade, com uma pergunta que eu escuto muito de alguns líderes e de alguns RHs, e eu gostaria da sua opinião, Gessiane. Por que corrigir comportamentos gera tanta resistência? Nós sabemos que a intenção de quando a gente quer fazer uma correção é de evoluir, é de ajudar, mas você percebe nessa sua vivência dentro das empresas que a resistência é muito grande ainda? Sim, sim, Mirella, realmente se há uma resistência. Quando se fala em correção e feedback, né? Quem nunca foi chamado para um feedback e acabou ali tremendo nas bases, com receio, já achando que ia levar uma bronca, que ia ser algo negativo, porque infelizmente, se falar de feedback, se gerou essa imagem de que lá vem a bronca, né? Lá vem ali algo que vai ser ruim.
Infelizmente, é uma cultura que foi se empregando ao longo do tempo dentro das organizações, mas que parte de nós, como líderes, como RH, como empresa, pessoas ali de frente, tirar esse estigma que se foi construído. Então, eu acredito que um ponto crucial que acaba gerando essa resistência é ter o olhar para o feedback como se fosse algo ruim. É algo que trouxesse ali uma bronca mesmo, um constrangimento. Então, tudo isso se criou, essa resistência por parte de quem recebe. O que eu observo muito, até também sentando do outro lado, né? Como profissional ali que já, infelizmente, trabalhei com alguns líderes que conduziam feedback com esse viés mesmo de chegar ali, ao invés de falar algo que fosse impulsionar, alavancar, me colocou para baixo. Então, passar por isso acaba também dando esse olhar, gerando esse olhar do que acontece na realidade de muitas empresas hoje, no dia a dia, na rotina. Então, a minha perspectiva, vivendo os dois polos, é que infelizmente ainda acontece muito esse olhar por conta do que foi criado quando se fala em feedback, em reuniões ali one-on-one, enfim. Concordo com você, Gisele, porque tem os dois lados. Você falou dois pontos importantes: a questão da cultura, né? Porque tem muitas empresas que não têm essa cultura de como passar um feedback da forma correta. Eu já escutei de muitos, tantos profissionais quanto líderes, os profissionais eles estão abertos a receber o feedback. Só que eles reclamam da forma que é passado, porque muitas vezes o líder confunde uma correção com crítica, e isso desmotiva qualquer profissional. Se a gente for entrar um pouquinho na questão de saúde mental, que é um tema que está sendo super falado, que os precisam se preparar, né? Tá tudo certo dar feedback. Eu gosto muito de falar o feedback construtivo, porque nós estamos aqui para evoluir, ninguém sabe tudo. Mas muitos líderes ainda não sabem como passar esse feedback. Foi isso que você falou. Não tem uma cultura. E eles também não se desenvolveram. Tudo é conhecimento. E aí a forma, às vezes, a forma de falar acaba sendo um pouco mais ríspida, ou colocando o profissional para baixo. O profissional, ninguém sabe tudo, né? O papel do líder é ensinar. É isso que a gente tem que ter em mente. Nós, profissionais, de escutar, saber ouvir, aí vem todas aquelas competências que a gente sempre fala que tem que ter, que tem que se desenvolver, e o líder saber como falar. Porque você percebe isso, eu escuto de muitos mentorados meus, né? Dizerem assim, eu não tenho problema de receber o feedback, mas está certo essa forma que estão me dando esse feedback? E na maioria das vezes não está. É a forma. Você percebe isso? Muito, demais. Assim, é algo que, infelizmente, como você também atua, né, com esse atendimento de orientação de carreira, de consultoria de carreira, é uma das maiores dores que eu escuto dos profissionais que muitas vezes querem mudar de empresa, nem sempre pela empresa, mas por conta do líder. Né? Lido ali com profissionais que chegam assim com o emocional altamente abalado, fragilizado e muitas vezes até mesmo duvidando das suas próprias competências por conta da condução do líder ali junto com o time. Então, eu recebo muitos relatos que eu confesso para você que eu nem acredito que aquilo é real, né? De tão absurdo que acaba sendo. E, obviamente, que também já passei, inclusive, uma das minhas últimas experiências, tive um contato que se pudesse pular, pularia, que foi com uma liderança altamente tóxica, que de fato me adoeceu. Eu saí da empresa me sentindo tão mal, tão para baixo, me sentindo até mesmo duvidando do que eu era, da profissional que eu era, porque a líder foi me minando mesmo. E entra muito nesse quesito do feedback. Todo o feedback que eu recebia, eu já ia com aquela angústia, aquele sentimento ruim. Porque eu não chegava lá para ser... para falar do meu comportamento, mas falava de quem eu era. E gerava muitas reflexões ruins em torno do que eu estava fazendo, porque eu sei da profissional que eu sou, eu tinha consciência das entregas que eu fazia, só que a liderança ela era muito centralizadora. Então, eu não podia mandar um e-mail sem que ela validasse aquele e-mail. Mesmo que ela tinha que olhar, mesmo que fosse para mudar uma vírgula, mas ela tinha que
estar ali presente em todos os processos. Isso me no profissional, né? Porque eu não era mais uma profissional iniciante, eu já tinha uma trajetória na empresa de um tempo, já tinha trabalhado há muito tempo no setor específico e recebi essa promoção para esse outro setor. Mas, assim, ao longo do tempo, aquilo foi me adoecendo de uma forma que, ao pensar em trabalhar, já me causava um pânico terrível. Já me dava. Eu choro, lembro várias vezes de parar ali, sair de frente do computador e ir para o banheiro só para chorar, porque o ambiente era pesado, não se tinha aquela leveza. E o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Né? A gente passa ali em torno de 8 a 10 horas por dia. E se o ambiente não for propício para você se sentir seguro, aquilo vai, de alguma forma, trazendo prejuízos na tua vida pessoal também. Porque eu chegava em casa drenada, minhas energias lá embaixo, e eu estava recém-casada, e isso estava impactando também no meu casamento, porque eu chegava em casa, eu não tinha ânimo para ter aquele momento com meu esposo, de qualidade. Então, assim, eu acredito que quando a liderança tem essa vivência que me marcou muito, eu acho que do meu tempo, eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos, né? Hoje eu tenho 36 anos, então eu tenho uma jornada bem grande de trabalho. Eu já passei por N empresas assim, difíceis. Trabalhei com vendas, trabalhei com telemarketing, trabalhei no McDonald's. Então eu já passei por N empresas, mas essa experiência específica, ela me marcou de uma forma muito negativa, né? Por conta da abordagem da líder. Ela era muito ríspida. Então, ela tinha consciência que era ríspida e achava que aquilo não era um problema. A equipe precisava se adaptar à linguagem dela. Entende? Então, assim, foram várias situações que aconteceram ao longo. E olha que essa experiência, essa promoção, ela durou o tempo de 8 meses. Eu passei na empresa em torno de 5 anos. Então, 8 meses, que foi os últimos 8 meses que eu passei na empresa, foram os piores em termos mesmo da minha vida profissional, por conta da liderança conduzir o time. Né? Então, assim, eu vejo que tanto os profissionais que hoje eu converso, acompanho ali na consultoria, trabalho essas questões de buscar também até resgatar a autoestima da pessoa, porque muitas vezes ela chega com a autoestima lá embaixo, por conta do que escutou da liderança, de como ela foi ali ao longo do dia se sentindo depreciada. Então, é uma realidade. Eu acredito que se a gente parar para pensar, né, até quem está nos ouvindo, talvez já tenha passado por isso, né, de ter ali uma liderança tóxica que foi te minando e de alguma forma você não escutava porque eu acho que é tão bom quando você admira alguém, né, quando a liderança consegue despertar aquela admiração que você escuta a pessoa e mesmo que ela fale algo que doe em você, porque você precisa melhorar, mas você tem estímulo, porque a pessoa sabe como conduzir. Então não é o que você fala, mas é como você fala que vai impactar positivamente ou negativamente quem recebe. Então, eu acredito que parte muito desse ponto, e não sei se tu concorda comigo nesses quesitos. Eu concordo, e eu fico assim tão triste quando eu vejo, porque esse seu exemplo é realmente uma realidade que acontece em tantas empresas, e é por isso que, infelizmente, o Brasil está, né, em primeiro lugar em relação à ansiedade, em burnout, em depressão. Aí o governo teve que vir com essa nova lei para fazer as empresas acordarem. Vamos ver se assim eles se mexem, porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de nós, né, do nosso emocional, esse assunto é tão sério. Eu tive bem perto da minha família, né, um familiar meu, que acabou tendo ansiedade e burnout por conta da empresa. Infelizmente, não são todas, mas a maioria das empresas que ainda agem dessa forma são empresas familiares. Apesar que eu vejo uma mudança, mas tem muito que mudar ainda. Mas é isso, é a cultura da empresa que está errada. Então, o líder acha que está agindo certo, mas está agindo completamente errado. Deprecia o seu liderado, o seu profissional, a sua equipe. E isso é tão triste, isso traz consequências terríveis, porque profissional desmotiva, não gera resultado. Aí eu já escutei de alguns profissionais, assim, alguns líderes, mas tem como mudar isso? Claro que tem, gente. Tudo começa primeiro com você, se autoavalia. A gente fala tanto quando a gente é de gestão de pessoas, se coloca no lugar do outro. Você gostaria que, né? Será que essa líder gostaria de que você agisse com ela da forma que ela agiu com você? É isso, a gente tem que ter mais empatia. Ontem eu fiz a live de liderança humanizada, porque
muito se fala da questão realmente de saúde mental. Eu estou trazendo esse tema aqui nas lives. E eu escuto alguns profissionais falando: ah, mas é difícil ser líder humanizado. Não é, gente. Se coloca no lugar. O que você quer para você? O que você precisa ter para o outro? O pessoal está entrando, gente. Boa noite, Levi. Boa noite, Lari. Bem-vindos. Levi, maravilhoso! Deixem os Levi, comentários, podem fazer perguntas que eu vou lendo aqui e o bate-papo segue. E é Mirela, sobre isso. Levi é um líder nato, né? Ele para mim é uma grande referência de profissional de RH. Tive contato com o Levi, tomamos um café virtual, um cara sensacional, hoje está liderando uma grande equipe e exemplos como o Levi, né? A gente fala de exemplos negativos, mas também existe uma galera aí muito boa, né? Que ocupa esse lugar Concordo. de liderança, que consegue sim transmitir, que consegue inspirar, porque eu acho que o líder de fato é aquele que desperta e inspira a equipe para que ela consiga ali atingir os resultados que são, obviamente, exigidos pela empresa, porque as empresas elas são pautadas por resultados. Né? Ninguém também vai criar um conto de fadas e achar que a empresa um lugar de assistencialismo, que não é, gente. A gente sabe que a empresa tem toda uma questão ali estrutural, é preciso que se mantenha, tem a questão financeira. Então, quando o líder entende isso, mas consegue conduzir ali o time de uma forma que ele se sinta valorizado, se sinta desafiado, porque também existe um outro polo. Hoje eu acompanho uma profissional que ela me disse a seguinte frase: ela não se sentia desafiada no time que ela estava porque a líder não passava os processos para ela, centralizava tudo, não queria passar ali, informações, não queria passar processos para ela poder desenvolver, e ela passava o dia olhando para o computador sem ter o que fazer. Então, ela se sentiu mal porque aquilo não fazia parte do perfil dela como profissional. Então, ela disse que às vezes passava o dia todo mexendo no celular e perguntava para a liderança dela: tem alguma coisa para que eu possa fazer? Isso é uma posição, né? Não é uma posição operacional, era uma posição estratégica na empresa. Ela cuidava dos indicadores. E aí a líder falava: não, se tiver alguma coisa eu te passo, enquanto não, não precisa me perguntar. Aí tu já tira a linguagem da líder, né? Se tiver alguma coisa eu te passo, tipo, não me incomoda. E ela passava o dia todo sem ter o que fazer. E aquilo estava gerando nela o quê? Um sentimento negativo, ela começou a ficar muito desmotivada, porque ela não era desafiada pelo líder. Então, acredito que o líder ele precisa conhecer o time, conhecer ali o perfil de cada um, porque são universos diferentes. Cada pessoa tem uma personalidade diferente, um perfil diferente, uma forma de performar diferente. E aí, quando o líder entende esse processo, ele vai ter esse olhar ali macro para cada um, e ele vai conseguir direcionar a equipe para que cada um faça aquilo que a pessoa performa melhor. É Então, um isso. E aí exemplo tudo disso, agrega, não é? Porque é isso, exatamente. a equipe. Todos nós somos diferentes, mas um vai complementando o outro. E foi o que o Levi escreveu aqui. Atrás de uma matrícula existe uma história, uma família, um ser humano. É exatamente sobre isso. Eu sou gestora da felicidade e eu busco esse equilíbrio nas empresas, isso pessoal, profissional e emocional. Trazer essas práticas. E eu vejo que muitas vezes não é só que o líder não tem só a parte técnica de saber como dar o feedback, como se comunicar, é também o emocional dele. Ele não está preparado com a sua inteligência emocional de deixar essas as minhas adversidades, que eu não gosto de chamar de problema, do lado de fora, e centrar e trabalhar direito com a minha equipe, que eles não têm culpa pelo que eu estou passando. É sobre isso. É fácil? Eu sei que não é. Nós somos humanos. Cada um tem sua dor, como cada um tem seus sonhos, mas quando a gente fala, e hoje é um tema que realmente tem que ser falado de uma forma aberta, e eu vou além baseado nisso que a gente trouxe agora. Se você é líder ou mesmo profissional e a cultura da empresa é tóxica, não espere a cultura mudar. Começa por você, vá atrás de se instruir, não tem como investir, tem tanto conteúdo hoje nas redes sociais, na verdade, que você consegue, né, assimilar conhecimento, assiste live, vai no YouTube, é sobre isso. Mas comece, parta de você, aí você vai ser uma grande pessoa e se tornar um grande profissional. Tem que se autoavaliar. O pessoal está respondendo. Levi, quer ver um exemplo? Que adianta de um plano de saúde se o líder não libera a equipe para usar? Exatamente. Cadê os horários flexíveis? E eu vou dar uma dica aqui para vocês.
Como especialista de cargos e salários, quando eu implanto esses processos, o que eu vejo hoje nas empresas, o que está sendo muito estratégico e fazendo a diferença, não sei se você já percebeu, Gisele, mas é a questão dos benefícios voltados à saúde mental, de Sim, processos voltados, né, horário flexível, posso entrar mais tarde, mas eu vou ficar até mais tarde, porque eu tenho um líder que, né, tá tudo bem, não é centralizador, porque quem não tem essas competências, para mim, não é líder, para mim ainda é chefe, tá lá atrás, na idade das pedras. E aí é aquelas empresas que pensam, vou fazer parceria com psicólogo, com terapeuta, com academia, é isso, é o olhar humano para criar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, se você quiser complementar, Luciane, são práticas que vocês têm que ter nas empresas por conta da atualização da NR1, não é sim. verdade? Verdade. E até complementando, Mirella, inclusive tem uma empresa que eu ministrei um treinamento e tem uma parceria aí, é uma empresa do varejo, que a gente sabe que o ramo do varejo é um ramo bem complexo, né? Por conta Sim. mesmo de ter uma alta rotatividade, é bem difícil o ramo do varejo. Mas essa empresa específica, o que eu noto é a própria cultura do dono, apesar de ser bastante jovem, mas ele tem um olhar tão humanizado que ele implantou na empresa um trabalho de psicólogos que fazem um acompanhamento ali em valores super acessíveis. Ele fez uma parceria com um psicólogo, ele conseguiu fazer um valor, se eu não me engano, saía R$ 100 um mês, você tendo direito a uma consulta por semana. Então, um valor muito pequeno, mas, e ele liberava, você podia ir até o RH, agendava um horário que você queria, né, fazer a terapia, e a empresa tinha toda uma flexibilidade para direcionar cada colaborador. Então, assim, esse olhar humanizado não é só na fala, é muito lindo a gente ler coisas assim incríveis, seja no LinkedIn, no Instagram, as próprias empresas muitas vezes trazem uma imagem tão linda, né, daquilo que não acontece na prática dentro da rotina. Então, nada melhor do que a vivência em coisas simples, mas que impacta diretamente no que a pessoa precisa e, consequentemente, ela vai performar melhor. Porque uma pessoa que está ali com a saúde mental em dia, está se sentindo bem, obviamente que ela vai se sentir muito mais motivada para encarar os desafios, né? Para estar ali realmente dando gás, para performar melhor. Então, quando a empresa, o próprio líder, né, que vai ser a pessoa direta ali, que vai ter o contato diário com a equipe, tem esse olhar, eu penso que a empresa e a equipe tende a ganhar mais. O plano de saúde, você tem um plano de saúde, mas para você ser liberada é assim, eu acho que é uma guerra mundial para o líder liberar você para fazer uma consulta. E aí, se você fica doente, é outra guerra mundial, porque você não pode ficar doente. Você fica com receio porque tem o medo ali de sair de atestado e voltar e ser demitido. Então, infelizmente, são realidades que existem. E se as empresas não mudarem esse olhar, e até com a própria NR1, que hoje não é mais uma opção, né? É uma obrigatoriedade que a empresa precisa aplicar. Se as empresas não tiverem esse olhar, eu acredito que elas tendem muito a perder ali nos próximos anos, em torno mesmo de impactar negativamente o líder, o time, a equipe como um todo, e vai impactar nos números, né? Tudo vamos dizer que tudo vai se interligando, todos os pontos vão se interligando um ao outro. Então, quando se tem esse olhar, eu vejo que se tende muito a melhorar, traz a equipe para si, né? Eu tive uma líder que ela era maravilhosa, assim, qualquer problema que eu tivesse, que eu conversasse com ela, a gente sempre dava um jeito. Tu faz assim, a gente compensa de uma outra forma, pode ir, não se preocupe. Então tinha um diálogo ali aberto, porque tinha uma segurança de ambas as partes. Eu não me aproveitava, obviamente, também tem que ter muito esse senso por parte do colaborador, de ser ali sensato, responsável, mas tinha uma flexibilidade. Então, tudo isso, eu acredito que vai melhorando o relacionamento, porque no trabalho se constrói um relacionamento e ele precisa ser nutrido. Se isso não acontecer, não é que eu preciso ser amigo do meu liderado. Não é questão de amizade, é ter um relacionamento respeitoso, onde você consiga enxergar ele como humano, que foi até o que o próprio Levi colocou lá mais na frente, né? Que é um ser humano, tem uma família ali por trás, não é só um crachá, não é só um CPF, né? É uma Isso, pessoa ali que ela tem sentimentos.
Pois é que o pessoal confunde, acha que ser líder humanizado é um líder bonzinho. Não é isso. O líder É. humanizado, ele vai exigir, mas ele sabe a forma de exigir, ele sabe o que ele busca, é aquele líder que inspira. E quando você fala das empresas que dizem que eu sou empresa humanizada, meus líderes, né, a cultura aqui de feedback é maravilhosa, não é só o falar que é marketing, tem que ser nas ações. E quando a gente diz, que até seria a minha próxima pergunta, algumas dicas que a gente pode dar para esse líder saber se comunicar. Gente, a gente passa tudo da questão de maturidade, maturidade profissional e emocional. Parte primeiro de você, se autoavalia. Como que você. Eu sempre falo isso para os meus mentorados. Quando no final do dia vocês estão indo para casa dirigindo ou estão em casa no banho, pensa como foi seu dia. Como que você agiu com o outro? Você faria de forma diferente? Porque, claro, somos humanos, às vezes no momento da emoção existem falhas e a gente toma uma atitude que não deveria ter tomado. Mas como isso pega no outro? Porque a gente nunca sabe, primeiro que a gente conheça a equipe, a gente não sabe a fundo a dor do outro, que aquele nossa equipe está passando naquele momento. É sobre isso, por isso que é tão importante a questão de saber ouvir e se comunicar. Que é uma grande falha, né, Gessena? Eu vejo muito. Para mim, assim, o top 1 é a questão das empresas não saberem se comunicar. Ou muita falha, ou muito ruído. Por isso que é importante essa percepção do líder de realmente, eu vou mudar. O que eu estou fazendo de que eu poderia melhorar? Não vou falar que é um erro, mas que eu poderia melhorar. É uma evolução. Nós, como seres humanos, temos que evoluir todos os dias. É o que eu sempre falo nas lives. Aqui a gente aprende todo dia, eu aprendo com convidado e vice-versa. É uma troca, porque ninguém nasce sabendo tudo. E eu sempre digo para eles também, não parem de estudar, gente. Educação assim transforma. É a única forma que vocês vão conseguir chegar e alcançar o que vocês querem. Então não parem. Eu não tenho como investir. Vão nos gratuitos. O que mais tem aí é informação. Mas em relação a dicas, vamos nessa linha. Que dicas que você daria para esses profissionais eu quero saber como lidar com esse conflito, como dar o feedback? Quais são essas dicas que você acha que são mais importantes que você poderia compartilhar aqui? Mirella, eu acredito que primeiramente é importantíssimo conhecer o time. Conhecer a equipe, não o cargo. Eu tenho aqui um assistente financeiro. Tá, mas quem é a pessoa que exerce aquele papel? Né? Quem é ela, além dos processos que ela executa. Então, quando você conhece cada um, conhece a equipe, você consegue, de certa forma, até entender alguns comportamentos que podem mudar ao longo do tempo. Então, se eu tenho uma pessoa ali que ela é super pontual, que ela é super organizada, eu sei como que funciona o trabalho dela e, de repente, ela começa a mudar o comportamento, fica distraída, começa a atrasar os prazos das entregas. Opa, alguma coisa está acontecendo aí, né? Não é que ela seja assim, ela está assim por algum motivo. Então, isso vai gerar, obviamente, um olhar mais humanizado e você vai conseguir entender cada um dentro da sua particularidade para conseguir, primeiramente, ouvir. Eu acredito que todo feedback, ele parte primeiramente da escuta. Às vezes você já vai munido do que tem que falar, mas esquece de primeiramente ouvir o que a pessoa tem para te falar antes mesmo de metralhar ali um monte de coisas que precisam ser melhoradas, né? Porque aquele comportamento sim pode ser só a pontinha do iceberg do que pode estar acontecendo por trás ali dentro da vivência da pessoa. Então eu digo isso porque quando jovem, bem mais jovem, eu participava muito de grupos, né, da igreja. Então, eu sempre fui muito participante de ações na comunidade, fazia ações voluntárias, trabalhos sociais. Eu sempre fui muito voltada para isso. E aí, na época, eu trabalhava como líder de grupos, né? De algumas células da equipe lá da comunidade. E uma coisa que já foi... Por isso que eu digo, né? Todas as habilidades que você desenvolve, ela é desde a sua fase mesmo enquanto jovem, né? Então, eu sempre fui muito de ouvir. Sempre parei para escutar as pessoas e aquilo me ajudava muito para falar de uma forma assertiva, que era uma das coisas que as pessoas mais gostavam de conversar comigo. Eu gosto de conversar contigo porque sempre me fala alguma coisa que faz sentido, mas porque eu não falava do nada. Eu primeiro ouvia a pessoa e eu trabalhava com jovens, né? E aí eu escutava primeiramente para depois começar a articular aquilo que eu precisava passar.
Então, acredito que quando você inicia um feedback ouvindo a outra pessoa, deixando ela se sentir confortável, segura, e dessa forma fazer com que aquele ambiente de fato seja propício, com a escuta bem ativa, e aí sim você consegue conduzir um diálogo, uma conversa que possa ser frutificante. Claro que você precisa apontar muitas vezes, porque também existe aquele líder que tem medo de corrigir, que também é um grande erro, porque aí vai aumentando ali o erro da pessoa, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, porque ela não sabe o que pode ou não estar impactando negativamente. Já escutei várias pessoas que foram demitidas e nem sabem por que foram demitidas. Né? Porque não houve esse feedback do líder, não houve essa transparência, porque talvez o líder não tinha essa segurança de conduzir um processo como esse, que é delicado. Você tem que saber falar a situação de uma forma correta, assertiva, e que tem que ser feito, gente. Tem coisas que não tem como procrastinar, porque aquilo vai, a longo prazo, prejudicar a equipe. Então, se você não consegue conduzir um processo como esse, também é uma forma de você começar a se trabalhar a comunicação. Né? A comunicação, ela é o ponto-chave. Né? Saber como conduzir aquele diálogo, não transformar aquilo em meras questões de punição, de desvalorização do profissional, mas trazer fatos e dados. Olha, não é que você é desorganizado, mas esses prazos você não vem conseguindo entregar. Então, tá acontecendo alguma coisa? O que é que tá surgindo? Como que eu posso te ajudar? Então, frases como essa acabam deixando a pessoa se sentindo ali mais confortável, mais segura para falar. Porque se você só oprime, o outro lado se fecha, já vai ficar armado. E aí pronto, já não. Tudo que você falar a partir de então já não vai mais surgir efeito. A pessoa não vai receber. Então, quando você primeiramente constrói um ambiente propício para uma fala ali madura, ninguém está lidando com crianças, está lidando com adultos, com profissionais. Então, você tem que, se tiver que ter uma conversa difícil, tem essa conversa difícil sabendo utilizar esses mecanismos a seu favor. Um local adequado. Eu vejo que, eu digo porque já presenciei isso, já vivenciei isso, do líder corrigir em público. Né? Falar aquilo que aconteceu para todo mundo ouvir, aquilo constrange a pessoa, aquilo já gera um desconforto. Então é horrível quando isso acontece. Eu presenciei uma pessoa chorando do meu lado, porque a líder metralhou ela assim na sala toda e aquilo foi constrangedor para mim, que ouvi. Imagina para a pessoa que recebeu. Então, ali já gerou um desconforto total. Aquilo não impactou positivamente a pessoa. Então, quando você constrói um ambiente propício, você vê, elimina as distrações, você conduz ali o diálogo, primeiramente ouvindo, não confrontando de imediato, coloca a situação, leva fatos, informações que aconteceram de fato, para a pessoa gerar reflexão. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Né? Por quê? Aí você vai questionando a pessoa para que ela consiga também falar da ótica dela, o que aconteceu. Então, eu acredito que isso ajuda muito. E, obviamente, quando você lê. Eu ia deixar para o final, mas eu acho muito interessante a leitura, como a Mirella também muito pontuou. Esse livro, né, As Armas da Persuasão, ele é ótimo, gente, para você, enquanto líder, trabalhar a sua comunicação. Né? Esse livro eu li ano passado e foi, assim, excelente, né? Isso aqui é um best-seller, né? Todo mundo fala muito sobre esse livro, é muito bom. E o que eu comecei a ler esse ano foi esse. Como fazer a amiga influenciar pessoas, né? Então, ele é diretamente direcionado também para líderes, né? Para quem quer construir um diálogo mais construtivo, mais aberto, mais consciente e conduzindo ali para provavelmente, e com uma boa condução, conduzindo para algo positivo dentro do time. Então, esses dois livros, né, remetem muito à questão da comunicação. Obviamente que tem outros inúmeros livros que podem ajudar na construção de uma comunicação mais assertiva. Trabalhar a comunicação não violenta, também tem um livro que fala sobre isso, está também aqui na minha listinha para esse ano. Então, gente, existem várias formas. Se você quiser realmente aprender a liderar, porque a liderança, obviamente, tem gente que é nato, mas tem gente que pode desenvolver, isso é super possível. Agora, tem que estar com a mente aberta, tem que realmente querer fazer isso para que dê certo. Concordo com você. Você trouxe uns pontos importantes. Quando você fala de escuta, gente, é escutar de uma forma verdadeira. Porque quantas vezes eu já peguei líderes que tá te olhando, mas tá pensando em outra situação. Você tem que, naquele momento, focar. Ouve verdadeiramente o que está sendo falado para você. E outra dica, isso que a Gessiane trouxe, gente, nunca dê feedback negativo na frente dessas pessoas. Você precisa chamar o seu liderado para sua sala entre você e ele. Eu percebo muitas vezes
Quando você falou da questão do desligamento, não sabe nem por que se desligou, muitas vezes os líderes deixam isso até na mão do RH. Ah, desligue o meu liderado. Gente, não pode. Nós temos esse papel como líderes de dar um feedback para até esse profissional entender, olha, eu agi dessa forma, não foi legal, eu não vou levar isso para a próxima empresa. Vamos ajudar, vamos ter empatia, porque dessa forma ele se desenvolve, você tem que fazer o seu papel. E é o que eu mais escuto em relação, você deve ouvir também, desses profissionais. Ah, eu saí da empresa, me demitiram, eu não tenho ideia do porquê. Eu estava entregando, estava gerando resultado, tá tudo certo, porque as empresas esquecem que precisa ter entrevista de desligamento. Eu não sei porquê, ainda não consegui entender qual que é a dificuldade de algumas empresas implantarem esse processo, que é delicado, mas que é necessário. Aí me perguntam, mas eu não sou essas empresas grandes que estão na lista das grandes empresas para se trabalhar. Gente, não precisa estar na lista. Você tem que ser uma empresa estratégica, uma empresa humana, que tem uma boa cultura. Porque quem vai falar bem da sua empresa? Para você ter vários currículos, um banco de dados imenso de profissionais querendo trabalhar com vocês, é quem está lá dentro. Basta alguém falar de uma forma negativa, ainda mais hoje em dia em redes sociais, em desabafos. Eu já vi desabafos no LinkedIn, que a empresa já se queima. Então, é essa visão que vocês têm que ter. E essas dicas que a Gessiane trouxe são importantíssimas. Pratiquem. Não é de um dia para o outro, é uma construção, né? Mas a prática, não vou dizer que vai levar à perfeição, porque ninguém é perfeito, mas vai fazer você melhorar cada vez mais. E aí você vai conseguir se comunicar, dar feedback, ser um bom profissional que outras empresas vão querer que você atue. E você vai ser aquele líder que não vão te chamar, é o gerente de RH. Não, vão te chamar pelo seu nome, porque você vai ser um líder que inspira. Um líder que cuida. E é isso que o mundo de hoje quer. Você percebe isso, Gisele? Não cabe mais aqueles líderes, aqueles profissionais que só geram resultado. Não. Eu já tenho visto empresas que preferem não ter um profissional tão técnico, mas em relação à parte comportamental, eles estão dando prioridade justamente para isso. Mudou essa visão. Se você, empresa, ou líder que está, ou profissional que está numa empresa que ainda não pensa dessa forma, vocês vão ficar para trás. E claro, aqui a gente está falando de comunicação, de feedback, mas isso cabe em todos os âmbitos dentro da empresa. A questão de diversidade, sustentabilidade, né, de cuidar da comunidade. A gente está num mundo que é global, ninguém consegue nada sozinho. Só que os líderes e a cultura da empresa tem que fazer sentido, tem que pensar dessa forma. Você percebe? Eu vejo uma mudança, devagar ainda no meu ponto de vista, mas que os profissionais já entenderam que realmente, independente da empresa, tem que partir deles e eles precisam ser esse gerador de mudança. Você percebe isso nos profissionais que você ajuda nessa carreira? Demais. E, obviamente, também uma coisa é acompanhar essa mudança